Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Além do Pitch, esse programa especial feito por mim, Carlos Lozecan, meu amigo Wilson Múrias, que procura sempre fazer a sua conexão com conversas interessantes e pessoas especiais. Pessoas especiais que nós temos hoje aqui nessa conversa interessante, na Rosa Viagens, com a Fran, com a Bia, que tem muita coisa bacana para nos contar, uma história, é um case de sucesso e eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos rodar a vinheta e antes disso eu peço que você se inscreva no canal. Claro, você estar nos visualizando, nos assistindo, a gente já agradece, é muito bom. Mas você fazer a sua inscrição não custa nada, dá o seu toquezinho no sininho, né, para ativar as notificações, é importante, e você deixar os seus comentários, dúvidas, críticas ou elogios, vai chegar tanto para nós quanto para a Rosa também. Então não se acanhe, deixe seu comentário, tá certo? E vamos ter um belo programa, não saia daí. Franciele é a Fran, Bianca é a Bia. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigado pela oportunidade, em nome do Carlos também, né? Vocês são proprietárias, sócias e proprietárias da Rosa Viagens, e assim, para dar um start, para a gente falar um pouquinho, entender um pouquinho, eu gostaria de saber de vocês como foi a história, e se vocês puderem contar um pouquinho da história de vocês, né? O que vocês estudaram e como vocês chegaram nessa fase, que é uma fase que eu já sei, a gente já acompanha aí, ó, até alguns conhecidos que estão fazendo negócios com vocês. Então, eu trabalhava numa agência de viagens antes, e foi onde eu criei a paixão por viajar. Na verdade, eu nunca nem tinha feito uma viagem de turismo, assim, né? Eu tinha andado de avião só, uma vez eu acho que foi, e nunca tinha feito uma viagem de turismo, só que eu comecei a me encantar por isso, né? Mas eu sou formada em Direito, e o que eu via no turismo é que assim, no turismo eu tô realizando um sonho, e no Direito, meu Deus, eu só resolvia pepino, né? Então era só bucha que vinha pra gente, porque não vai procurar o advogado pra quê, né? E aí nisso eu fui amando e na minha cabeça, né, eu criei uma vontade de empreender. Só que era algo assim, distante, assim. Então eu trabalhei 2 anos e pouco numa agência e aconteceu algumas coisas assim que aí a gente acabou querendo dar o pontapé inicial. As coisas foram conspirando para acontecer, né? Sim. Como as coisas de sucesso, eu sempre digo isso, que, né, conspiram, né? E aí assim eu precisava, preciso uma sócia. E aí eu falei pra Fran dessa minha vontade que tinha, e a Fran comprou a ideia, super se entusiasmou, montou plano de negócio, toda essa parte que eu não sei fazer, essa parte burocrática ela sabe fazer tudo. Ensinei pra ela tudo que eu podia também, e aí tamo aí. E aí agora a Fran vai falar um pouquinho então de da onde que ela como é que ela fazia antes, né? Bom, assim como a Bia falou, eu também não vim do turismo, né? Eu sou formada em finanças e pós-graduada em controladoria, então meu ramo era totalmente diferente também, bem mais criterioso, de números e tal. E quando eu e a Bia a gente se conheceu, eu tava fazendo um estudo de mercado para abrir uma startup. Daí ela falou da ideia que ela tinha, tal, do segmento. E a gente pensou, se for pra gente fazer, então vamos fazer de um jeito diferente, do jeito que a gente sonha que as pessoas tenham essa experiência, né? E aí eu fiz o estudo de mercado, a Bia me ensinou todas as coisas que ela sabia. E a gente tinha planejado abrir, né, a longo prazo, mas como o seu Carlos falou, como tudo de sucesso, né, as coisas conspiraram e a gente acabou abrindo ali uns 2 anos antes do que a gente esperava. E graças a Deus, assim, desde o primeiro cliente ele se manteve, foi recorrente, e a Rosa tá aí já fazem 10 anos. E aí o nosso 10 anos já, olha só, 10 anos. Que bacana, os nossos clientes, né? Eles são assim, 99% indicação. Então aí a gente tinha um cliente que ele gostou muito, que ele indicava um tio, que ele indicava um amigo, e assim foi crescendo a nossa carteira, mas a gente começou do zero. Que legal. E assim,
nesse mercado, assim, qual que é o formato de trabalho de vocês? O que vocês têm colocado junto ao mercado, né? Como até um diferencial em relação às agências que estão por aí, né? Como é que é esse formato de trabalho de vocês aqui no mercado em Joinville? Então a gente segue como o nosso planejamento do início de realmente fazer a diferença. Então a gente via que no mercado as agências trabalhavam com pacotes engessados, divulgavam aquele pacote, a pessoa viajava daquela forma. Só que a pessoa ela tá fazendo investimento, né? Então nada mais justo que ela invista no formato que é o perfil dela de viajar. Então o nosso formato inicial sempre foi sobre viagens personalizadas e viagens de experiências. Então todas as viagens que a gente monta, a gente faz na data que a pessoa tem a possibilidade de viajar ou preferência, no formato dela, se é uma pessoa que prefere dirigir, se é uma pessoa que não gosta de dirigir, se é uma pessoa que tem um ritmo mais acelerado, se é uma pessoa que às vezes viaja em família, com criança, são ritmos diferentes. Então todas as nossas viagens elas são desenhadas especificamente para o perfil da pessoa. Bem personalizado mesmo o esquema, bem personalizado. Né? Todas as viagens são bem personalizadas. E isso já é um diferencial de vocês. Sim, quando a gente iniciou, né, que ainda a gente era muito nova nisso, a gente queria ter assim, o passageiro vai viajar, mas não vão só entregar um voucher, um documento de viagem. Vamos criar um guia para ele. Então aí todo destino que ele ia, nós criávamos um guia. No início era mais simples, né, porque a gente estava iniciando ainda. Então, o que dá para fazer em Porto de Galinhas? E nós explicava para eles, é isso aí, a gente foi conquistando também. E a partir daí a gente foi só aperfeiçoando, né? Aí hoje em dia os guias são bem mais robustos, né? Bem mais detalhados, graças a Deus. Uma pessoa vai para a Europa, numa viagem de vários países, a gente monta ali dia por dia. E vocês começaram com as viagens dentro do país? A gente estava aberta para vender tudo, mas iniciou, né? Nossa primeira venda que foi Porto de Galinhas. Foi Porto de Galinhas. R$3.000 era o valor do pacote, mais ou menos. E hoje, assim, esse percentual de vocês em relação a mercado nacional e mercado internacional, ele é equilibrado? Assim, o que os clientes, na realidade, vêm buscar normalmente hoje para vocês? Vêm coisas, experiências fora do país ou dentro do país? Hoje a maioria das viagens elas são internacionais, né, por questão de desenvolvimento do próprio cliente. Como a Bia falou desde o começo, os clientes eles se mantiveram, então às vezes o cliente começou com uma viagem nacional, automaticamente ele começa a sonhar com algo internacional. Então como os clientes acompanham a gente todos esses anos, acaba que a maioria das viagens são internacionais, mas a gente opera normalmente na viagem nacional, do jeito que o cliente quiser a gente monta. Então na realidade vocês ajudam na realidade também até eles montarem na realidade. Porque deve acontecer, né, de muita gente chegar aqui e falar assim, gostaria de ir para tal lugar, mas ele ainda não tem o conhecimento, ele não sabe o que especificamente ele vai, o que ele está procurando. Então vocês chegam a fazer um filtro, vocês fazem um levantamento, uma pesquisa, como é que funciona essa dinâmica? É uma conversa, nada robótico, assim, a gente, né, vamos tentar entender, você já viajou para algum lugar, já andou de avião, qual a experiência que tu queres ter? Porque assim, às vezes a pessoa, eu quero nadar com peixinho, então tem que ver algum destino que vai, tem que ver tábua de maré, então várias coisas. Até isso tem que saber. Tudo. Tem. Tábua de maré. Porque tá sujeito ela chegar lá e não ter. Eu já fui para Porto de Galinhas numa época que a tábua de maré estava alta, e eu queria visitar Maragogi, fazer as galés, que são umas piscinas naturais que tem lá. E eu não pude fazer, porque a maré estava alta, então eu fiz só o passeio de orla. E aí isso pode decepcionar, às vezes, a pessoa, dependendo da expectativa que ela tem. Então aí a gente cuida bastante com esse filtro. O que a gente faz, na verdade, é a consultoria, porque às vezes, que nem o falou, a pessoa ela vem procurar, eu quero fazer tal coisa. Mas aí, às vezes, na conversa com ela, tu percebe que não é bem aquilo ali que ela quer. Ela tinha uma intenção, mas aquele lugar não vai entregar o que ela espera. Então a gente faz essa consultoria para falar, olha, eu entendo, né, que você veio com essa expectativa, mas olha só, esse lugar tem essa experiência, vai ser mais funcional para ti, no teu ritmo. Então o que a gente faz realmente é uma consultoria. Muitas vezes a gente muda até o destino do cliente. Até porque, por exemplo, né, as pessoas, vamos aqui dar um exemplo simples, mas a pessoa ela quer conhecer neve, mas ela tem a disponibilidade de viagem em determinado período do tempo, e naquele período, na realidade, a condição climática não vai permitir ela ter a melhor experiência que ela gostaria de ter, né? Que ela tá aí, logicamente, provavelmente vocês fazem
esse filtro, né? No sentido, falou, ó, nesse momento as melhores opções que nós temos seria tal local, tal situação, né? É isso mesmo. Putz, E que vocês legal. têm que, vocês, por conta da atividade de vocês também têm que conhecer os destinos? Faz parte disso também? Faz parte. Não é assim, a gente não sai viajando o tempo todo, até porque a gente precisa trabalhar. Seria bom, mas o que a gente não conhece de ir, a gente estuda, e a gente está sempre estudando o destino, os passeios, tudo. Por Mas exemplo, muitos vocês conheceram. Sim, muitos a gente conheceu, mas eu vou dar um exemplo. Ontem a Fran foi num treinamento, né? A gente já tem conhecimento muito bom de Terra Santa, a gente faz grupos para Terra Santa, mas, por exemplo, a Fran foi num treinamento para ver o que tinha de coisas diferentes, para poder passar para o passageiro e tudo mais. E é interessante que nesses treinamentos a gente vai a convite, né? Por exemplo, ontem foi o Ministério do Turismo de Israel que fez o convite para que a gente fosse. Teve uma outra viagem que a gente fez para a Alemanha, que foi a convite do governo alemão para conhecer o destino e divulgar. Então, assim, as nossas experiências, elas são sempre muito focadas, não é uma coisa superficial, é o governo que... Assim. Exatamente, da Jamaica também foi o convite do governo da Jamaica. Então, nós somos convidadas através do próprio governo ou dos ministérios de turismo para a gente realmente conhecer a essência do lugar, não um treinamento superficial. Não, isso dá mais subsídios para vocês falar, mais propriedade. Exatamente. Quanto mais experiências vocês têm, mais fácil a venda, né, do produto. A propriedade, né? A gente respira o turismo. Todas as oportunidades que a gente tem, a gente está ali absorvendo, né? Então, essa é a nossa vida. Nós estávamos até conversando, batendo um papo, e um assunto interessante, né? Vocês trabalham com os clientes aqui no Brasil, mas vocês estavam comentando conosco que hoje vocês já têm clientes que são de fora e que buscam, na realidade, fazer o turismo dentro do Brasil. Tem, né? Sim, isso tem crescido? Tem. Como é que está essa situação em mercado? Tem crescido? Tem tido mais procura? Tem, a gente tem clientes já em alguns países fora, né? Eles procuram a gente tanto para o turismo aqui dentro do Brasil e até para as viagens deles internacionais também. Eles criaram um nível de confiança tão grande que mesmo legal. eles estando fora, eles contratam a gente para poder cuidar da viagem deles mesmos. Muitos brasileiros que moram fora também acabam fazendo viagem com a gente emite, sei lá, dá um exemplo, saindo dos Estados Unidos, indo para a Europa, por exemplo. Eu acho que essa questão de realizar sonhos, né? Trazer para o cliente experiências, ela também traz para vocês uma responsabilidade muito grande, né? Porque há 10 anos atrás, quando vocês iam imaginar que vocês iam ter uma pessoa conversando com vocês lá do Japão, Sim. Lá da China, querendo trocar um hotel, querendo trocar um voo, né? E é uma coisa que vocês têm que atender. Então eu acho que, além da responsabilidade, o atendimento tem que ser praticamente 24 horas. Vocês vivem o negócio de vocês 24 horas. A nossa família, na verdade, até já está acostumada, assim, a gente fica, para o passageiro em viagem, nosso suporte é 24 horas por dia, então, por exemplo, grupo que vai para a China, ou o cliente foi fazer uma viagem internacional, o fuso é diferente. Às vezes acontece uma emergência, Fran, Bia, esqueci como que pega o trem, não lembro qual que é o horário do meu voo, liga pra gente de madrugada, a gente atende, preciso trocar meu hotel, mudou a logística da viagem. Isso vocês fazem a entrega do voucher, que já dá todos os esclarecimentos. Exatamente. Imagina se não fosse assim. Mas aí, assim, às vezes muda, o plano de viagem muda, principalmente quando é viagem de negócios, né? Sim. Tende a mudar a questão de hotel, data, então a gente fica em suporte 24 horas por dia, mesmo de madrugada, nosso telefone toca, a gente atende, os clientes já sabem que a gente atende. E a gente sempre fica também, cuida, né? Eu tenho os passageiros que vão para tal país nesse período, então assim, a gente já fica mais cuidadoso para atender o passageiro se ele precisar de uma emergência, né? Já aconteceu acontece muito. Sim. Às vezes a pessoa perdeu um voo, às vezes a pessoa tem uma emergência e tem que voltar antes. Então tudo isso todo esse suporte a gente dá. Esses aspectos da segurança em si, né? A gente está falando sobre a segurança, né? Parte de saúde, mas também alguém pode ter alguma passaporte roubado. Isso já aconteceu. Alguma coisa, perder cartão, né? E ter que fazer cancelamento, e aí
a pessoa não fala a língua quando ela está no exterior e ela não fala a língua. Então, assim, o suporte é vocês. Exatamente. Né? Já imaginou, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma primeira viagem internacional, né? Vamos criar um cenário aqui. Ela não domina o idioma, ela já foi viajar porque ela teve um roteiro montado por nós e ela tem uma emergência lá. E se essa pessoa precisasse ligar no 0800, por exemplo, torcer que alguém atendesse o 0800, se não tivesse comprado com a gente, para resolver a situação para ela. Então, assim, é um conforto que ela tem de ter essa consultoria 24. Mas aí que a gente entra num ponto que é muito importante da personalização e o atendimento. Diferencial. Que é uma coisa que se a pessoa compra uma passagem via internet, por exemplo, ela não vai ter esse atendimento, né? E tem esse mito, né, que porque a agência vai ser mais caro. O nome personalizado a pessoa já acha que é caro, né? Então, tipo, não vou fazer porque vai ser um custo muito alto. E na verdade não, porque a internet também é uma agência, né? Então, tudo que a pessoa está comprando na internet é uma agência. A diferença é que a gente vai dar um suporte. Então, por exemplo, a pessoa comprou um voo, decidiu comprar por conta o voo. E esse voo vai ter alteração, provavelmente, porque sempre tem. E às vezes a pessoa não sabe, a companhia aérea às vezes não avisa o passageiro, às vezes avisa no aeroporto. Então a gente já avisa antes, quando consegue realocar, consegue resolver tudo isso, né? E se não tem suporte, tem que ligar, né? Então... Vocês estão tocando num ponto que é extremamente importante, que é o impacto da tecnologia nesse processo das agências, né? Porque hoje é muito comum a gente ouvir dos amigos, né, de pessoas que a gente conhece, a falar, não, eu estou montando o meu roteiro, eu vou entrar em contato, eu vou... Só que aí né, tem essa questão, né, assim, tá, mas o quão seguro eu estou se eu tiver algum tipo de problema, né? Então, assim, mas a IA, essas coisas têm impactado, vocês enxergam que esse uso, né, da tecnologia a favor da individualização tem impactado vocês ou não? Eu acho que inicialmente a pessoa ela pode até pensar que não, a IA vai me ajudar a fazer meu roteiro, mas igual a gente estava comentando, a IA ela é muito falha ainda em muitas coisas, Sim. né? Ela vai pegar a informação baseada no que tem publicado na internet, só que como a gente vive os lugares, a gente estuda, tem experiências, né, que a IA não vai conseguir trazer. Teve até um caso recente que foi publicado de uma mulher que ela montou a viagem dela com o roteiro que ela pediu na IA, e ela foi visitar os pontos turísticos e aqueles pontos turísticos estavam fechados, não existiam, ou que nem a Bia muito bem comentou sobre a tábua de marés. São informações assim que... importantes, exatamente, né? que vão influenciar na experiência da viagem, que a IA não vai conseguir. E o toque humano, né? Sim. O atendimento 24 horas, isso aí jamais. Por exemplo, o que a gente... até tem um amigo nosso em comum que viajou, ele tinha a intenção de ver corridas na pista de NASCAR, mas a esposa dele, o sonho dela sempre foi ir pra Disney. Então é tipo de experiência que a IA não consegue desenvolver para ele, sabe? Que a gente consegue desenhar a favor do passageiro. Tem esse fator do tempo, né? Assim, exatamente falar que dia que vai estar aberto, né? Porque, por exemplo, eu que tive a oportunidade de ir para fora, eu sempre gostei muito de futebol americano, né? Mas assim, quando eu fui, o futebol americano estava justamente no recesso dele, e aí eu fiquei frustrado porque não conseguia assistir, né, um jogo assim que eu gostaria, né? Então tem isso, né, que é o que eu falo, são detalhes que nós vamos... Aquele negócio da economia, né? A gente tá economizando quanto? Aí eu tô deixando de ter um alto nível de experiência, né? Satisfazer aquilo que era o meu sonho. E quando eu vou conseguir voltar para realizar? Tem gente que consegue voltar toda hora, mas não é a maioria. Existem outros riscos, até quando se monta um grupo, né? Vocês têm, já pegando o gancho dos grupos de viagens, que é um produto da Rosa, né? Aliás, um produto muito bacana. Existem grupos de pessoas que formaram grupos de amigos e casais e foram e tiveram problemas nos grupos. Foram roubados, né? Assim, na China, fazer compra, porque eles não entendem nada do que está acontecendo, não receberam alerta nenhum, e a pessoa que estava negociando com eles, que falava português, né, pegou o dinheiro deles e eles não levaram equipamento nenhum, porque ele não tinha pago, não era funcionário da loja, só né? Então, são coisas que só a experiência dá para vocês.
né? Então muito, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que isso tem que servir como alerta para quem quer viajar, né? E até para os grupos também, né? Os grupos, a gente trabalha com um grupo guiado fora do país. Às vezes a gente não está acompanhando, mas a gente tem todos os fornecedores de confiança para poder acompanhar o grupo, e alguns a gente acompanha. O exemplo, agora em novembro, dia 22, a gente embarca um grupo pequeno, que vai estar eu, o César e mais 10 clientes. São 4 casais e mais 2 mulheres. E a gente vai para a Itália, vamos fazer um roteiro que foi todo planejado para eles. Então, assim, a gente vai dirigir, vai acompanhando, tem aquelas paradinhas nos lugares para a pessoa conhecer algo diferente, e sempre tem. E aí a gente tem também, pro ano que vem, alguns grupos também já. E é legal. Mas desculpe, pode falar. É legal do grupo, porque quando a gente fala grupo, o pessoal pensa, meu Deus, aquele ônibus cheio de gente, aquela muvuca, e não. Os nossos grupos a gente foca em quantidades pequenas, que é justamente pela experiência, porque encher um ônibus com 30 pessoas, tu chegar no ponto turístico, esperar 30 pessoas descerem, 30 pessoas visitarem, 30 pessoas tirar foto, fica uma coisa muito maçante e tu perde a essência. Então os nossos grupos, vale focar que os nossos grupos são pequenos justamente para que seja mais confortável e para que as pessoas possam ter uma experiência real do lugar, sabe? Em março teve um que a gente também foi, que eu acompanhei também, para Portugal, e foi incrível, assim. E o fato de vocês já terem essa experiência dos grupos, tu falou assim, a gente dá uma paradinha, quer dizer, tu parou com outro grupo, tu parou num lugar por algum motivo que talvez não estava planejado, e pô, que lugar legal. Na próxima viagem, vamos parar ali, que eu sei que ali tem um negócio muito bacana pra gente provar, né? Ou um vinho, ou uma comida. Até os mercados, né? Mercado, tipo assim, a gente ama mercado. Eu sou um cara que adoro, quando eu adoro ir no mercado. A gente para nos mercados, uma coisa que a gente gosta muito, vamos parar? É sempre assim, conversando com o grupo pra ver o que acha, né? Então é aquele negócio que eles conseguem, se eles pedirem alguma coisa, eles vão ter, porque é um grupo pequeno, não é aquele que tô um ônibus grande, tô acompanhando. É a diferença do que a Fran falou, né? Um grupo um pouco menor, né? Às vezes nos grupos até menores a gente já tem assim, eu gostaria de ir tal lugar, ou aí a sua esposa, né, seu marido, falar, não, mas eu gostaria de ir no outro, já dá, você imagina realmente. Deixa eu só voltar só um pouquinho. Os grupos começaram há quanto tempo, vocês lembram? A gente já faz grupos desde que a gente abriu a agência, né, mas não acompanhava. Aí começando a acompanhar foi ano passado, a gente começou a acompanhar os grupos. E aí ele mudou em que sentido, assim, vocês notam o que... que assim, antes... O passeio ficou mais codificado, né? Porque antes os grupos que a gente fazia era algo que meio que já tinha um roteiro, né? Para uma empresa que a gente trabalhava de confiança que tinha um guia lá acompanhando. Ou a gente dava um roteiro específico, mas sem a gente ir. Agora, mudou isso, essa personalização, entendeu? Eu tô fazendo como se fosse pra mim, o que eu quero pra mim aqui na hora, mesmo que a gente faça já experimente, né? Pra ir com outros grupos, ainda assim, quando a gente que acompanha é diferente. Que bacana. Essa é a diferença de vocês. Uma experiência muito legal que a Bia criou no grupo da Itália, por exemplo, foi fazer um piquenique no meio da Toscana. Que experiência incrível, e os grupos normais não faziam isso, então a gente consegue botar esse olhar, esse toque nosso nas coisas para que as pessoas vivam as experiências que a gente gostaria de viver. Foi até engraçado, porque a gente teve, na verdade, quem teve essa ideia do piquenique foi o César, que ele sempre acompanha a gente. A propósito, o César é o esposo da Bia que acompanha... E ele tem uma corretora de seguros, mas ele sempre está acompanhando também nas viagens em grupo. Eu falo assim, meu motorista e subguia. E aí ele deu essa ideia. E aí eu falei pra Fran, então vamos comprar as pizzas? Só que tinha que ser até o pôr do sol. Nossa, foi muito engraçado, porque imprevistos acontecem. E a gente não conseguiu sair, a pizza não ficava pronta. E tem que ficar pronta antes do sol descer. Aí... a gente saiu de carro correndo no meio da Toscana. Saiu de carro, com as pizzas, e aí o César ficou segurando as meninas. Ninguém sai dentro do quarto. O que tá acontecendo? Aí a gente foi lá, arrumou no chão lá a toalha e tudo mais. Aí daqui a pouco a gente colocou uma musiquinha e o César falou, agora vocês estão liberados. Aí elas vieram. E bem no pôr do sol. Que agradável esse nível de experiência. Isso aí que faz a diferença. Com certeza faz a diferença. E aí agora a gente tem, obviamente, as pessoas já procuram os grupos. Não, eu quero viajar, mas eu quero o grupo que vocês vão junto. E aí... Então, Fran,
você está falando aqui, eu tinha até anotado aqui, a agência, como é que ela está trabalhando, mas assim, não sei se ela tem esse trabalho, ou se ela pensa, ou se já está executando, a parte da inclusão de públicos diversos. O que eu quero dizer assim, aqueles que são mais idosos, ou às vezes até grupos de amigos que são solteiros, né? Pessoas às vezes com algum tipo de deficiência. Existe procura, existe esse tipo de pesquisa junto ao mercado? Existe. Como é que isso, e como é que vocês, de repente, se vocês fazem esse tipo de trabalho também para quem quiser, né? De repente procurar vocês, né? Se vocês executam. E como a gente faz o personalizado, é muito tranquilo pra gente adaptar, né? A gente tem, por exemplo, um casal de clientes que ele é cadeirante e eles foram pra Europa, a gente pegou hotéis adaptados, viu os trechos de trem que tinham acessibilidade pra cadeira pra ele poder fazer. E uma coisa que às vezes as pessoas não notam são famílias com crianças. Vou dar um exemplo, né? Disney, por exemplo, a pessoa... Eu, por exemplo, tenho um filho de 4 anos. E normalmente eles começam com esse desejo dos personagens e a família, eu quero levar meu filho pra Disney. Só que um detalhe que às vezes as pessoas não notam é que nas atrações dentro dos parques tem limite de altura. Tem. Então, às vezes, se a pessoa não contrata uma consultoria, vai com o filho pra Disney pra um parque específico, por exemplo, tem um parque específico que não aceita em nenhuma atração menos de 1,20 m. E aí, tu comprou o ingresso do parque, fez o investimento, tu vai chegar lá e tu não vai conseguir entregar essa experiência pra criança. Isso é super importante. Que detalhe. Né? Então, como a gente faz esse personalizado, tanto para idosos, pessoas que têm dificuldade de acessibilidade, crianças, tem os mais aventureiros também, então tudo a gente consegue adaptar com muita facilidade. Que bacana. E os grupos falam que você tem uma viagem agora para a Europa, né? Tem um grupo agora em novembro, né? Agora dia 22 a gente vai para Itália. É uma viagem de 16 dias na Itália. E Portugal também já foi. Aí em março a gente foi para Portugal, ano passado também a gente foi para Itália, só que era uma rota diferente dessa de agora. Essa de agora, na verdade, foi escolhida nessa data para a gente poder pegar as feiras de Natal, que tem os mercadinhos de Natal da Europa, que são incríveis, só que sem precisar pegar a alta temporada, que é o Natal e o Ano Novo. Então, a gente entrando quando iniciar os mercados de Natal, a gente já vai estar lá. Que bacana! As feirinhas de Natal. A gente ama e tenho certeza que os passageiros também vão amar. Todo mundo e obviamente, aproveitando o gancho, não sei se eu não quero atrapalhar o Will, mas aproveitando o gancho, vocês já têm planos para 2026 também, né? Ou não? Tem outros grupos, porém o que a gente está com foco é o da África. É uma viagem incrível. Essa viagem da África eu montei dia por dia, pensando em cada detalhe para ser algo perfeito. Assim. Quantos dias? São 14 dias no total. 14 dias. Eu pensei assim, eu gostaria muito de fazer um grupo para a África do Sul. Mas aí, como já estava indo para a África do Sul, eu pensei, então por que a gente não vai conhecer as Cataratas Vitória, que fica na região da Zâmbia, do Zimbábue? Então eu já coloquei junto nesse roteiro, a gente vai chegar por lá e dali a gente vai fazer o passeio pela África do Sul. Não vai ser só safari, assim, né? Que nem as pessoas falam, mas é só bicho. Não, a África tem muita coisa para oferecer. Sim. Então... Desculpe, até vinhos, né? Esses dias eu vi um programa que o vinho lá é maravilhoso. Os vinhos são maravilhosos. A culinária também é muito boa. Principalmente também. É muito bom. A gente vai fazer o safari, lógico. A gente vai ficar inclusive dentro de uma reserva que chama o Parque de Pilanesberg. E lá a gente vai ter o safari e tudo, bem legal, aquela experiência bem autêntica. Mas também a gente vai conhecer outros lugares. Em Cape Town a gente vai lá na Ilha das Focas. A gente vai fazer toda a parte de city tour lá, vai ter um guia todo em português, então eu vou estar acompanhando daqui do Brasil. Mas lá a gente tem um guia especializado em português, que eu fiz questão de contratar para que fosse tudo certinho. E o máximo de 16 pessoas, é um grupo pequeno, assim. Olha só, pessoal, que coisa bacana esse cuidado, não só com as pessoas, mas com todo o roteiro que é preparado e que quando ela fala, dá vontade de a gente ir.
Vale ressaltar, inclusive... É uma coisa fantástica, né? Vale ressaltar, inclusive, que esse roteiro não existe em outro lugar. É um roteiro exclusivo que a Bia desenhou. Então, assim, por mais que as pessoas queiram reproduzir esse roteiro em outro lugar, não tem como. É um roteiro exclusivo nosso, então só já a gente... Já tá até patenteado. Inclusive, tem poucas vagas já dentro a gente já preencheu bastante, assim, e pessoas do Brasil inteiro, então, estão entrando em contato. E para quando é essa viagem? Dia 7 de maio. 7 de maio agora, não tá longe? Não, né? tá próximo, não. né? Mas também, assim, ó, a gente consegue fazer uma forma de pagamento parcelada, parcela em 10 vezes. Então, mesmo que a pessoa ache, meu Deus, mas já tá pouco tempo para ir, ainda assim dá para planejar. A gente pode pagar antes e quando chegar na viagem já tá tudo quitado. Ou paga e antes e chega na viagem tá tudo quitado, mas se quiser parcelar para depois se voltar e sobre pagamentos a gente não chegou a entrar nesse assunto, né? Tem essas facilidades, né? Como é que vocês trabalham com cartão, ou se a pessoa quiser pagar em boletos, como é que funciona isso? Sim, a gente tem, todos os pagamentos são facilitados, né? Depende muito do produto que a pessoa vai escolher, obviamente, né? Que como a gente tem esse cuidado de conseguir gerar experiência, mas pelo menor valor de investimento possível, a gente trabalha com diversos fornecedores e cada um eles aplicam uma forma de pagamento. No geral, na maioria dos produtos, parcelamento em até 10 ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou boleto bancário mediante análise e aprovação. Agora, na Black, a gente está trabalhando com uma condição especial em até 15 vezes. Que legal, né? Então tem facilidade, né? E ainda tem presente surpresa. Escuta, e vocês têm algum... Da África é maravilhoso, e o da África é uma realidade, né? Mas assim, fora o da África, que é uma realidade, está perto, achei maravilhoso, tem algum outro para futuro que esteja para acontecer no ano que vem? Sim, a gente tem até o que a Bia comentou sobre o treinamento que eu fui ontem de Israel, caravanas para fazer Israel, a Terra Santa ali, de forma religiosa mesmo, tanto católico quanto evangélico. É um projeto que a gente tem agora para colocar em prática já no próximo ano, porque como estava tudo muito fechado por conta dos ataques e da guerra, e agora realmente houve o cessar-fogo, quem viver essa experiência de agora até junho vai pegar um Israel mais vazio, o Muro das Lamentações não vai estar aquela montoeira de gente, a Via Dolorosa ali não vai ser aquele aperto para passar, então vai viver uma experiência mais tranquila de Israel, mais personalizada e mais vazia, né? Então a gente quer colocar isso em prática já no próximo ano, no primeiro semestre, e replicar isso durante todos os anos, porque é um pedido que as pessoas fazem, né, do roteiro religioso. E mesmo no roteiro religioso a gente consegue desenhar o roteiro, a caravana, conforme a igreja ou a instituição ou o grupo quiser, tudo muito personalizado, né? E a Fran acompanhando também do Brasil, isso, de Israel. o grupo, e mais um líder religioso também. Exatamente. Vai o guia nosso, Rosa, né? Vai o guia espiritual, que daí vai o pastor ou o padre, e o guia histórico junto acompanhando também. Show de bola. Referente a essa montagem de roteiros assim para questões bem especiais, assim, por exemplo, eu quero ver a aurora boreal, alguma coisa assim, tem procura, vocês montam isso, se a gente precisar de alguma coisa muito especial, né? Falar assim, ou tipo um casamento, né? Às vezes a pessoa às vezes não vai fazer festa, mas ela quer ter realmente uma experiência muito diferente, né? Lugares assim bem diferentes dos normais, assim. A gente já fez alguns casamentos. Hoje, né, casar no Caribe, por exemplo, casar é mais Caribe, barato do que casar no Brasil. Fica a dica, gente, fica a dica. Então, teve um conhecido que fez isso aí recente. Sim, porque é barato, tu fica no hotel lá, tu paga o hotel e tu paga uma taxa para eles para poder, né, fazer o casamento ali. Só que fica aí, tu não vai gastar com a decoração, com aquele monte de coisa que cobram aqui, alimentação, por exemplo, né? Então, aí eles preparam, aí geralmente o noivo e a noiva pagam para parte da família, e o resto são os convidados, que são os amigos. Aí eles ficam menos tempo, às vezes, dependendo, né? E aí isso tudo a gente faz, toda essa organização do casamento. Aí quando a pessoa vai casar lá, por exemplo, ela vai ter contato com uma cerimonialista de lá, que vai estar instruindo a pessoa como é que faz. Agora Até os carros de velocidade, né? Em Dubai tem muita procura pelos carros esportivos, a gente consegue também. A aurora boreal, todas essas experiências singulares a gente faz. Esse roteiro do Oriente Médio, ele é bem procurado? É bastante procurado. O pessoal tem casado muito Dubai com Maldivas. Sim, verdade.
aqui. Aproveita na viagem já, que tá faz o barata a parque da passagem. Ferrari ali com os carros esportivos para agradar o esposo e aí vai para as Maldivas. Tem um grande prêmio também, né? Não é em Dubai ou é no Catar? É Abu Dhabi. É Abu Dhabi. Abu Dhabi. Dá para casar na mesma viagem também. E tem pessoas que também fazem viagens querendo conciliar isso. Teve Fórmula 1 agora também, mesmo aqui em São Paulo. A gente teve passageiros na Fórmula 1. Tem final da Champions League em Budapeste, ano que vem também já está tendo procura. Eu tenho um casal de clientes fofinhos, que eu chamo, que a gente conheceu, eles, na verdade, acho que, se eu não me engano, era a lua de mel deles. E aí, todo ano eles viajam com a gente. E aí, nessa última, eles queriam ver a Fórmula 1 e tava caro pra ir a Fórmula 1 aqui. Então, a gente montou um roteiro pela Europa e conciliei a Bélgica. E aí, eles foram ver a Fórmula 1 lá na Bélgica. Que é um dos circuitos mais... né? Aí eu montei também todo personalizado pra eles. Olha, o tempo que vocês vão ficar aqui em Bruxelas, aí fica sem carro, mas vamos alugar um carro um dia pra poder chegar até lá, porque o transporte público ou de ônibus estava muito difícil pra... Então a gente viu todas essas coisinhas, inclusive a entrada, tudo pra eles. Sabe o que eu observo que deve acontecer com vocês, ou para todo mundo que trabalha no comércio, eles acabam virando amigos, né? Os clientes, muitos amigos criam essa fidelidade e indicam vocês por ter uma amizade já, né? Frequenta a nossa casa, a gente já fez viagem com clientes que viraram amigos, aí a gente viajou junto. A maioria dos clientes a gente chama amigo, amiga, porque realmente cria um vínculo, né? A gente cria. Agora uma curiosidade, né? Passaporte, essas coisas, vocês fazem ou vocês têm parceria é um assunto com alguém? É um assunto importante porque assim, o meu passaporte está vencido, ou o meu visto, não sei o que, vocês ajudam, vocês têm parceiros, ou vocês passaporte executam? A gente pode fazer, tem uma taxinha para fazer, ou a gente instrui também se a pessoa quiser fazer por conta, e o visto a gente faz. Caminhamento de visto americano, para turismo, às vezes é só a renovação, a gente também faz, então dá todo esse suporte. Então, assessoria para emissão de passaporte e assessoria para tiragem ou renovação de visto também. Alguns vistos para outros países também, dependendo do caso, a gente também faz. Os vistos podem ser tirados em Porto Alegre, São Paulo, né? Belo Horizonte também, né? Não. Depende do visto para quê. Se for um americano, aí tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre. Bastante. Aí a gente vê realmente a necessidade da pessoa e direciona para a cidade que tem menos volume ou que é mais perto, né? Tá, voltando um pouquinho nesse da África do Sul, tu falou em safari, claro que tem o safari. Esse safari, a pessoa são com jipes, com guias, tu falou? Eles chamam que é o Ranger, que é o rapaz que acompanha, né, os safaris, vai ser com tipo um jeep, assim. Nesse caso do nosso, ele é muito exclusivo do hotel. No hotel que a gente vai ficar que oferece esse safari. Então são 2 dias que a gente vai ficar lá, que inclui café, almoço e jantar já nesse hotel. E também tem os safaris fotográficos, que aí eles acontecem 3 vezes por dia. Então, não quero ir nesse horário. Fica aproveitando o hotel, fica descansando, né? E quem quiser ir, vai. Tem essa facilidade. Sim. Se a pessoa não está disposta a ir, né? Sim, pode ficar ali no hotel. É um hotel muito bom também. E quem quiser ir, vai lá pra gente tentar ver os Big Fives. E tu falou em cascatas também tem? É isso aí? É que a gente vai conhecer as Cataratas Vitória, são as segundas maiores cataratas do mundo. É lindo, lindo. Então a gente vai iniciar a viagem por lá. Vamos chegar lá em Victoria Falls. E aí vamos ficar hospedados 2 noites para poder fazer as cataratas e também fazer um passeio, tipo um cruzeiro pelo rio Zambezi, que aí é um rio que tem um monte de hipopótamo, tudo assim, é incrível. E a gente vai ver um pôr do sol ali. E aí a gente vai ficar 2 noites dali, que aí é próximo, depois a gente vai pegar um aéreo já para ir para Joanesburgo, que aí é onde a gente começa a parte mais da história da África mesmo. Olha e só. Também a parte de safaris. E depois, lá no final, a gente vai para Cape Town para poder fazer o restante da África. África do Sul, teve a história do apartheid, não teve? Teve, a gente vai conhecer o museu do Nelson Mandela, a casa dele. Tem uma prisão que a gente vai conhecer, que ficou, muitos presos políticos ficaram na época, inclusive Nelson Mandela também ficou, que fica mais próximo de Cape Town, é uma ilha. A gente também está incluído, tudo isso está incluído no roteiro, tipo, a pessoa vai ter um gasto de almoço ou um jantar. É mais um passeio inesquecível, olha só, tem a parte, né, dos vinhos, tem a parte da natureza, que é os animais, tudo, e tem a parte histórica, né? Sim. Nelson Mandela, vamos ver, né, quem não vai querer... não tem curiosidade em saber como aconteceu isso, e naturalmente vocês vão a gente quer conhecer, assim, tu tá indo para um lugar, se tu não saber a história do lugar,
Pra quê? Bater uma foto, né? Isso não. E não é um faz roteiro sentido, bem né? completo, né? Todas essas entradas a Bia já colocou inclusa, todos os passeios. Então, realmente, a pessoa que for, ela vai ter o gasto local lá só de uma ou outra refeição, porque algumas já estão inclusas também. Então, é algo que a pessoa pode ir bem tranquila, sem ter que desembolsar um valor muito grande para ir na viagem, né? Ela, que nem o Will comentou, dá para ir parcelando até a viagem. Ou É depois, inesquecível, isso é inesquecível. Marca a vida Muito de uma legal. pessoa, com certeza. Marca. A minha pergunta assim para vocês duas, pela experiência que vocês têm e tudo, mas para Bia, onde você mais gosta de ir, onde você recomendaria ir? Você já falou, mas e Fran também, se vocês puderem assim, para onde vocês acham que, onde você recomendaria? Qual foi a melhor experiência? Conta para nós. Sugestão de vocês agora. Todo mundo sabe, né? Todos os passageiros já sabem que eu sou apaixonada pela Itália. Eu amo Itália e alguém quer conhecer um lugar diferente e fala, vai pra Itália. Tu conhece ela de ponta a ponta? Como é que é? Não conheço, eu conheço a parte do sul. Falta uma pontinha da bota ainda pra conhecer. O resto a gente já rodou por tudo lá. Em novembro, março a gente vai de volta pra lá, mas março vai ser mais em família. E eu amo, né? É um destino que eu amo. Aí a Fran também tem o destino preferido dela. A Toscana é especial, assim, pra vocês? É especial. Toscana Todo mundo que visita... O que a Toscana tem de que ela é a natureza, são as pessoas? É uma região de vinhos, né? Vinhos. E também tem as oliveiras, mas é uma região, como eu digo, não é rural assim, mas tudo muito bonito. O caminho que tu faz é bonito, as cidades são bonitas, tudo de pedrinha, assim, sabe? Parece medieval. Sabe aquele filme do Gladiador? Tem a parte que ele encontra lá o filho e a esposa. Então, se passou na Toscana. Então é lindo, tu tem aquela... A gente sempre vê filme, essas coisas assim, quer conhecer, né? Então a gente gosta muito da Toscana. Pessoal, assim como nós já estamos encaminhando para o final do podcast, eu pergunto, é fácil entrar em contato com a Rosa? Como é que funcionam os canais de comunicação com vocês? Que às vezes a gente fala com clientes e depois os clientes perguntam, pô, mas como é que eu tenho contato? Parece que é fácil hoje em dia, né? Aparece o WhatsApp, mas tu entra no WhatsApp, a pessoa não responde, ou vem aquela mensagem automática. Como é que a pessoa entra em contato com a Rosa? Hoje nossos canais são bem multicanais, né? A gente tem o Instagram da Rosa, que é @RosaTour. Tem no Facebook também, Rosa Viagens e Turismo. No link da bio mesmo ali do Instagram já tem o link que vai direto pro WhatsApp. Não é um telefone que tu precisa copiar, colar no WhatsApp e adicionar para chamar. Clicando no link da bio, já vai direto pro WhatsApp da agência principal. A nossa equipe já responde, já direciona os atendimentos. Hoje a gente tem uma equipe preparada para atender todo mundo, além do nosso próprio atendimento também. Então é muito fácil. Tem telefone, WhatsApp, Instagram e Facebook. Qualquer um dos contatos a gente responde bem rapidinho. Mas é isso aí. Querem acrescentar alguma coisa? Eu quero só que a Fran responda qual é o meu destino. O destino não que ela respondeu? não responde. É diferente. Tem alguns assim, Então mas pode falar dos todos, que eu, né? dos Tem que ainda eu, alguns minutinhos. Dos que eu visitei, assim, eu acho que todo mundo precisa ter a experiência de ir para uma cidade do interior da Bélgica, que é Bruges. Todo mundo que fala, eu quero ir para Bruxelas, eu falei, tá bom, vai para Bruxelas, mas vai para Bruges também. Eu boto Bruges no roteiro. E uma que eu visitei recentemente que marcou, assim, muito pra mim, que eu peguei justamente as feirinhas de Natal. E eu tava numa feirinha de Natal e começou a nevar, então eu me senti muito num filme, assim, da sessão da tarde, assim. Eu até me emocionei na hora, eu tava gravando a feirinha e começou a nevar bem na hora, que foi a Escócia. Olha só que bacana. E cruzeiro, gente, pelo amor de Deus, todo mundo precisa fazer um cruzeiro na vida, porque é uma experiência. Pelo menos uma vez tem que fazer um cruzeiro, que é incrível. Vocês vendem muito pacote de cruzeiro? Sim, tem muita procura, a gente tem tido bastante procura, inclusive de cruzeiro de Disney. Que às vezes a pessoa tem uma criança muito pequenininha, não vai aproveitar no parque, e no cruzeiro os personagens ficam passando o tempo todo, então a criança mesmo pequena, não podendo ir nas atividades do parque, fazendo cruzeiro, ela consegue ver o mais Mickey, uma informação, ó. Às vezes vem aquele pessoal do Star Wars, aí tem aquela experiência com eles também. Os cruzeiros também, pessoal, ó, que nós... É uma coisa que todos os cruzeiros que existem no mundo a gente vende. Essa do Star Wars é bem legal, é um cruzeiro temático que tem. E aí no momento que tu marca lá pra tirar a foto,
fica teu nome, né? Tu marca ali teu horário. Então, quando tu entra na sala, o Darth Vader te chama pelo nome. Olha pra te que avisar. Que É massa, uma experiência bem legal. Então não tem destino ou opção que a Rosa não faça, né? Não, Todos os destinos do mundo. Pra onde a pessoa quiser ir, tamo Onde tu quiser ser feliz, Uhum. a gente tá voltando. Pessoal, olha, que bom conversar com as duas, né? Com a companhia do Will e ver que a gente acaba viajando junto, né? Viajando junto com vocês. Vocês não é à toa que é um case de sucesso. A gente acaba entendendo por que é, né? Porque vocês amam muito o que fazem. Vocês vivem isso o tempo todo com prazer. E isso eu acho que o sucesso está ligado a isso. Porque a pessoa fazer o que gosta é muito importante. Então, minha gente, eu gostaria de aproveitar, né, agradecer a Bia e a Fran, né, e eu e o Will agradecemos, agradecer a presença de vocês e agradecer também os colaboradores, né, o Estúdio Cube, que está aqui conosco, fazendo esse trabalho maravilhoso, outros que trabalham com muito cuidado, eles têm o estúdio que eles fazem o podcast lá e fazem o externo. Os nossos podcasts, na maioria das vezes, são externos. Então, se você tem vontade de participar, venha participar conosco, conte a sua história também. Eu e o Will adoramos conversar, adoramos ouvir a sua história. Então faça um contato conosco, também tem o nosso contato aqui do Papo Além do Pitch, ou @Papo Além do Pitch no Instagram. Você entra em contato conosco, nós temos vontade e vamos conversar e vamos nos entender. Também queria agradecer a Flying, o estúdio de marketing, a agência de marketing, faz o nosso marketing digital, a Flying também, a Michele, muito querida, muito cuidadosa com os nossos trabalhos. Então, para esses todos colaboradores, o nosso muito obrigado. E aí, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e um abraço e até a próxima.